Olá, eu sou o Rude da Cooperativa Paulista de Teatro. Queria mandar um salve para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Lembrando que esse programa é gravado, portanto eu não sei se você está assistindo de manhã, de tarde ou de noite. Então já fica o meu boa tarde, meu bom dia, meu boa noite para todos vocês que estão assistindo. Hoje nós vamos falar de conjuntura política, vamos falar de eleição em São Paulo. Temos aqui como convidados uma chapa coletiva, o que é muito interessante nesses tempos. Tudo bom, gente? Como é que vão? Bem. Tudo bem. Vamos falar o nome da chapa coletiva. Cultura Viva e Cidadania. Vamos conversar um pouquinho aqui. Queria trocar uma ideia. O Alessandro, a gente já conhece há bastante tempo. Como que é teu nome, desculpa? Valéria A Silvestre. Valéria Silvestre Ana Luísa Pradella. e Ana Luísa Pradella. Ô, gente, me fala um pouquinho dessa... Por que uma chapa coletiva? Por que vocês resolveram sair dessa forma? Porque não existe na legislação esse formato, na verdade, né? Mas tem sido uma tendência nos últimos tempos e eu acho que isso é importante, porque realmente privilegia um pouco essa questão da coletividade. Eu acho que o país tem que mudar também até nisso, né? Acho que isso é importante, talvez a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E aí? Posso... Vai você que você Posso é o falar? Tá cabeça, né? Trouxe a gente pra cá. Rude, você tem acompanhado as últimas duas eleições, onde mais gente se colocou como candidato, candidata, né, da nossa área. E o que eu costumo falar entre nossos pares assim, é que é muito difícil você romper com o sistema, assim, furar o cerco e cair para dentro desse lugar onde estão os parlamentares, esse lugar de decisão, de poder, né? Então, se você não é rico, se você não é filho de político, não é um influencer, qualquer coisa que tem grande visibilidade, você tem que criar outras estratégias, né? Embora não seja reconhecido pelo TSE esse modelo de candidatura coletiva, mas a gente tem, na prática, algumas candidaturas que foram viabilizadas por estarem nesse formato coletivo, né? A gente viu a bancada ativista, que teve uma votação surpreendente na Alesp em 2018. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a gente tem o Quilombo Periférico, que é um mandato para vereador, e também a Elaine, né, que é a representante desse mandato, e tem a bancada feminista. Então, assim, a gente viu que em vários lugares do país esse formato de candidatura coletiva vingou. Então, é uma estratégia para a gente conseguir furar o cerco, né? Quer dizer, é um caminho interessante, porque bom, a gente que é de cooperativa, que está sempre conectado com essa coisa da economia solidária, da coletividade, para nós sempre é muito bom ter uma chapa coletiva. Além, eu acho que quando você fala da estratégia, eu também penso dessa forma, né? Porque é isso. Você não tem dinheiro, você não tem, porque é caro. Gente, é muito caro uma campanha, Muito, né? muito. Então, assim, eu acho que é uma forma tática de poder conseguir abranger um número muito maior de gente, muito maior de pessoas, inclusive fora, às vezes, do setor da cultura, que são setores conectados, né? Sei lá, educação, que tem a ver, mas está um pouco mais, né, pro lado, eu acho que é da saúde, né, enfim, eu acho isso importante. Alessandro, me fala uma coisa, vocês estão conectados com essa coisa do Sistema Estadual de Cultura, né? Então, como é que é isso para vocês? Vocês estão defendendo essa pauta? Uma pauta histórica nossa, né? Sim, sim. Olha, dentro das pautas da cultura, essa é a pauta número 1, né? Porque a gente sabe que para os recursos da cultura chegarem nas pontas, é preciso ter um sistema, né? O SUS, né? da cultura. A gente tem aqui no estado de São Paulo 645 municípios. A gente conseguiu perceber melhor essa distribuição para esses outros municípios com a Lei Aldir Blanc I, né? Que o princípio foi empregado ali o princípio do Sistema Nacional de Cultura, do Sistema Estadual, no caso aqui, né? Então, a gente defende como pauta número 1. A gente tem 3 pontos que a gente defende como sendo os mais importantes, que é o aumento do recurso, do orçamento, né? Para, no mínimo, 3%, a implementação do Sistema Estadual de Cultura e o mapeamento, porque não tem como você fazer política pública sem saber o tamanho da demanda, né? A gente sabe, hipoteticamente, que isso é viável, é possível fazer, né? Pelas inscrições que tem dos editais, é um belo ponto de partida. E depois um observatório para poder mapear, né, a nossa demanda. Sim. Me fala uma coisa. A gente estava falando um pouquinho antes de começar sobre a questão do orçamento, né? Vocês estão defendendo os 3%, que também é uma pauta histórica. Sim. No mínimo 3%. Me fala um pouquinho disso. Que vocês acham que... Porque existe uma questão. A gente sempre brigou por 3%, mas para quem? Né? Porque a gente tem que apontar isso, né? Exatamente.
porque senão nunca chega o recurso na periferia, porque ele fica centralizado. Muitas vezes essas OSs acabam... Quando você joga 3% para a pasta da cultura, você tem que lembrar que hoje as OSs detêm quase que 80% do recurso da pasta da cultura. Exatamente. E o restante fica preso no PROAC, né, nos PROACs do Estado de São Paulo, que não atendem nem 10% da população cultural do Estado. Né? E a gente, com isso, a gente tem a pretensão de primeiro estar de portas abertas, porque essa solução de como você viabilizar de outra forma que não sejam esses editais que estão colocados, vai ser uma construção coletiva. Então, a gente tem como princípio, sim, o debate com os trabalhadores da cultura para a gente conseguir trazer para dentro novas maneiras de pensar esses repasses, porque o município de São Paulo ele tem algumas leis também que já são muito legais, tipo VAI, algumas leis que não estão sendo implementadas em outros municípios do estado, e também a gente tem a pretensão de trazer outras leis e outras maneiras, outros editais que já acontecem aqui como vitrine, espalhar pelo estado inteiro de São Paulo, para a gente atender a ponta, além de dar educação e formação para as pessoas conseguirem ter acesso ao desenvolvimento desses editais, que ainda hoje é uma realidade. A gente precisa construir coletivamente uma outra forma de pensar e como esse dinheiro vai chegar na ponta e não ficar, vai ficar preso nessas OS, enfim, Sim. que é o que a gente sabe que acontece, principalmente no interior paulista. Né? É isso que você tem como preocupação, é um dos carros-chefes para nós pensarmos nas políticas públicas. Então, o mapeamento é extremamente importante para saber onde está esse artista, onde está esse trabalhador, onde está essa pessoa que faz cultura de maneira continuada e de maneira anônima, no sentido dos grandes circuitos. Né? Porque quando se tem recursos, os grandes circuitos acabam sempre levando, até porque eles têm uma capacidade financeira melhor de contratar quem possa organizar as prestações de contas, as suas participações, toda a parte burocrática que a administração pública exige quando se aplica o orçamento no local. Então, a gente tendo a possibilidade de fazer com que esse mapeamento seja um mapeamento realmente coerente, com a possibilidade de identificar quem é quem dentro desse mundo da cultura, fazer com que as leis façam com que esse recurso seja construído de forma compartilhada, de forma coletiva, de forma pensada, e eu só quero voltar num ponto, além de tudo isso que foi dito para as candidaturas coletivas, nós temos a grande vantagem de ser uma inovação democrática, porque a partir do próprio gabinete, a democracia já está em exercício. Então, isso é muito importante, porque nós temos artistas e pessoas que participam em diversas áreas. Eu participo na área de socioambiental, na área de educação ambiental, então uso muito da arte e educação. Né? Então, é outra vertente também que pode ser usada a cultura para uma educação ambiental, uma educação e conscientização das mudanças climáticas, que é a minha grande bandeira. Né? Contudo, nós temos as condições assim, totalmente amplas para podermos fazer esse mapeamento, fazer com que esse orçamento chegue nas mãos de quem realmente faz a cultura, não só de quem capitaliza a cultura, que são essas OS, são essas organizações, e fazer com que tenhamos o observatório. O observatório é um grande termômetro, porque ali tem a avaliação da política pública e tem a avaliação da legislação, que é um defeito que nós temos no Brasil, nós não temos avaliação das coisas. Né? Quem cria não gosta de ser avaliado. E se não tem avaliação, nós não podemos fazer os ajustes necessários e até tolir os erros. Né? Encerrar os erros, porque tem políticas públicas que são erradas, né? Se gastaram energias em várias políticas públicas, mas que a finalidade não alcançou. Então, eu acredito que a proposta da bancada, e eu venho com essa bancada graças ao Alessandro que faz esse convite, ele veio fazendo esse elo entre todas nós, né? Temos um número exemplar de mulheres dentro da bancada, né? Por isso eu falo todas nós, né? Vem fazendo esse elo e vem nos colocando essa possibilidade de pensarmos juntos essa solução para esse trabalhador que está e trabalhadoras que estão invisibilizados dentro de todo um mercado que é extremamente capitalista e que sufoca esse trabalhador da cultura que pontualmente não desiste, né? E tem uma coisa também que eu acho que é importante, né? Que a gente até frisar aqui, que o Fernando Haddad, que é o candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, para o governo do Estado, ele declarou publicamente que vai chegar em 3% durante o mandato, durante os 4 anos. Então, é um pouco isso, é a gente ficar de olho, né?
tanto os parlamentares que se elegerem, para fazer essa luta conjunta, ter esse compromisso com o setor, com a nossa categoria, enfim, com os artistas e técnicos, o povo da graxa, para entender que é preciso direcionar esse recurso, que não é só ter os 3%. Né? Porque o Haddad tem uma história bacana na capital. O Haddad, aqui na capital, ele prometeu 2%, ele não chegou em 2%, mas chegou 1,8%, quer dizer, ele quase chegou. Então, só isso já é importante de se frisar, né? De se apontar. Então, assim, acho que esse é o compromisso que os candidatos têm que ter com o nosso setor, com a nossa área. Assim como eu vou puxar aqui a brasa para a sardinha da gente, que é a coisa do cooperativismo e da economia solidária. A gente é a favor da economia criativa, não sou contra, mas eu sou a favor de uma economia solidária, também, que é isso, né? Que a coletividade sempre é mais forte, ela é mais importante, por isso ela causa medo, porque ela é capaz de organizar. Quando ela organiza, ela causa medo. Às vezes as pessoas preferem que a gente seja um empreendedor independente, o que é uma farsa, na verdade, porque você não tem direito a absolutamente nada, você é dividido, você não se organiza. O cooperativismo, ele organiza. Então, pegando um pouco no que tu falou, que às vezes é bacana, por exemplo, tem muitos artistas na periferia que se organizam em cooperativas. Já existem algumas cooperativas acontecendo por aí, que formalizam, na verdade, né? Que é um CNPJ guarda-chuva para todos os coletivos que não têm condições de ter uma empresa, né? E às vezes nem querem, né, trabalhar nesse você é cooperativado, por exemplo, né, Alessandro? É importante você dizer isso, tá? A gente está chegando, e me avisaram aqui que já passou 10 minutos, então você vê como é rápido, né? Passou, a gente não consegue, às vezes, fazer uma defesa muito grande de todas as propostas de uma chapa, mas assim, lembrando que é eleição, e a gente precisa de voto, né? Voto, eleição é voto, gente, não importa, é voto, precisa de voto. Então é importante você, cooperado, cooperada, e artista que está assistindo a gente, compreender a magnitude, o tamanho dessas propostas que trazem os candidatos que estão vindo aqui. No caso aqui, é uma chapa coletiva, né? O que já está muito próximo do cooperativismo. Então é importante depois vocês falarem o número, como é que vai aparecer na urna na hora que o cara for apertar lá o número, isso é importante, porque é uma chapa coletiva, possivelmente não vai estar lá o nome da chapa inteira, vai ter o nome de alguém, enfim, é importante que se diga aqui. E vocês querem falar mais alguma coisa de proposta? Vamos para frente. Eu acho que só essa questão que você fala, né, da minha incidência no cooperativismo, né, eu fiz 2 vezes Conselho Fiscal da Cooperativa Paulista de Teatro, fui do Conselho Fiscal, fundei a Cooperativa de Circo, fui vice-presidente, a Cooperativa de Culturas Populares, fui presidente, enfim, o cooperativismo está na minha vida já faz alguns anos e eu continuo fazendo parte do quadro de cooperados da Cooperativa Paulista de Teatro. Eu acho que o nosso mandato, assim, se ganharmos, né? Se não, vamos ganhar. Vai ser um mandato popular. Isso que a gente quer que ele seja, né? Assim, acho que tem coisas que são imprescindíveis e são bandeiras 0, assim, tipo número 0. Que é, tipo assim, está sempre associado a pessoas, a parlamentares, porque lá são 94 parlamentares na Lesp, a gente tem que se juntar para formar um bloco forte. Mas enquanto tiver uma pessoa sem teto, passando fome, isso vai ser uma luta primeira, assim, sabe? Emergencial. Emergencial, é número 0. E aí ser uma bancada de luta, porque todas as pessoas que estão nessa bancada, nesse coletivo, que defendem as suas pautas, seja ambiental, da saúde, da educação, cultura é a principal, são pessoas de luta. Então, assim, vai ser apenas a ampliação disso, com a possibilidade e o poder de criar leis, e não só criar leis, torná-las políticas públicas. E isso, para isso acontecer, a gente tem que interferir no orçamento. Quando você mexe no orçamento, ela passa a ser política pública, e as pessoas se apropriarem dessas políticas públicas. Bom, eu queria então já ir me despedindo aqui. Eu pedi para vocês falarem o nome de vocês, meninas, tá? Porque a gente ficou muito aqui nesse papo machista aqui dos machos aqui, né? Vamos ver as mulheres aqui falar, colocar o nome delas aqui no rolê. E a gente, de novo, pedir para os cooperados e cooperadas que fiquem atentos na hora do voto, né? Daquelas candidaturas que já estão aí há muito tempo, enfim, muito próximas da gente, né? Essa gente que mexe com a cultura. Essas carinhas aqui eu vejo sempre na luta pelo orçamento público na cidade, eu vejo na luta pela Aldir Blanc, pela Paulo Gustavo. A gente se cruza muito no circuito aí. Então tem pessoas que estão na luta há muito tempo e que não chegaram agora aqui só porque é eleição e vieram falar com vocês. Então isso é importante. Queria ouvir o nome de vocês e o número, reafirma o número. Sim, reafirmo. Eu sou Valéria Silvestre, eu sou gestora de políticas públicas, faço parte da candidatura bancada Cultura Viva e Cidadania. Nosso número na urna é o 13.000, um número muito
muito gostoso de pronunciar, inclusive, muito fácil de lembrar, 13.000. Na urna estará escrito Alessandro Cultura Viva, mas saiba que você pode votar com total segurança que você está levando uma candidatura coletiva pelos próximos 4 anos para te receber com as suas demandas. Bom, eu sou Ana Luísa Pradella, sou produtora cultural, estou presidente da Associação Nacional Sou um de 11 milhões de trabalhadores da cultura e componho também aqui a co-candidatura bancada da bancada Cultura Viva e Cidadania, número 13.000, e somos em 13 pessoas dentro da bancada. Estamos em 3, mas somos em 13 pessoas espalhadas pelo estado de São Paulo, então temos representatividades em 6 cidades do interior paulista, então a gente consegue ter essa abrangência de pautas, né, conseguir atingir o público do interior paulista, que também é uma das nossas bandeiras, que é essa descentralização do orçamento público para chegar na ponta, né? É isso. Se despedir, Ale. O Alessandro também é o palhaço Charles, lembrem disso? É verdade, a minha praia é a palhaçaria, há muitos anos fazendo o sarau do Charles em São Paulo, 26 anos. E sou um trabalhador e apoio todas as lutas da área da cultura, sempre, no front. Tem a eleição, passa a eleição, eu estou aí na luta, defendendo sempre políticas públicas para a área da cultura. Então, é isso, no dia 2, vote Alessandro Cultura Viva, 13.000. Vou só fazer um adendo. Somos a única candidatura do PT coletiva na defesa da cultura. Então, somos a bancada da cultura do PT aqui no estado de São Paulo. Isso é muito importante ser dito. E é Lula lá e Haddad aqui. É isso aí. É nóis, gente. Obrigado. Obrigado, vamos que vamos. É Lula lá. Ó.